Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal KG Menos Longevidade Mais. Hoje vai ser um vídeo super especial, porque nós estamos no mês das mulheres, por isso nós achamos muito adequado chamar uma profissional maravilhosa para estar com a gente hoje, discutindo um assunto inteiramente importante, relevante para a saúde, não só do homem como da mulher, mas hoje especialmente nós vamos fazer direcionado a você, mulher. Antes disso, não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir os nossos vídeos, deixe também seu comentário, suas dúvidas, tá? E se você quiser algum assunto que seja do seu interesse, deixa lá pra gente também, para que a gente possa estar pegando esse assunto e discutindo nos próximos vídeos, tá legal? Hoje nós estamos aqui com a presença da doutora Roberta Gabay, especializada em fisioterapia da mulher. Tudo bem, Roberta? Tudo, obrigada pelo convite. A gente que agradece por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje falando desse assunto tão importante, né? Muito bem. Então, assim, como ela é minha amiga, uma profissional maravilhosa nessa área, vou tratá-la como Rô, porque ela é a minha amiga, né? E com certeza será amiga de vocês também a partir de agora, depois de tudo que ela vai falar pra gente, como é importante, né, amiga? Então, vamos lá. O nosso tema trata de perda de urina, tá? Nós vamos falar do assoalho pélvico, né? Isso. Que é tão importante aí na saúde feminina. A gente vai falar sobre algumas importâncias, né, nesse sentido, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo dentro de vocês, dentro de nós, né, Rô? Isso. Porque a gente se preocupa muito com a parte externa do nosso corpo, a parte visual. Mas como eu sempre venho falando, dentro da medicina integrativa, dentro da medicina funcional, nós somos um sistema, somos um todo. Então, eu vou agora direcionar a palavra para a Roberta, né, para a doutora Roberta, e ela vai explicar para a gente do que é composto o assoalho pélvico. Então, a gente vai falar sobre a perda urinária, né? Isso, que perder exatamente. urina, a gente estava conversando antes. Isso. Perder urina nunca é normal, né? Então, a gente vai falar sobre incontinência urinária na saúde no geral, né? Na saúde da mulher. Sim. Então, primeiramente, para falar de incontinência urinária, eu vou falar sobre o assoalho pélvico. Ótimo. Né? Os músculos que compõem o assoalho pélvico são todos esses que estão em vermelho, né? E é como se fosse o chão da a nossa base do tronco, né? Que sustenta todos os órgãos internos, né? E são todos esses músculos, ó. Igual a gente tem os músculos do braço, da perna, tem do assoalho pélvico. Então tem que ser funcional essa região para a gente evitar ter alguns distúrbios, como a incontinência urinária, né? E o que seria a incontinência urinária? Seria qualquer perda de xixi, né? De urina inconsciente, de uma forma involuntária, tá? Então pode ser em gotas, pode ser em jato, mas qualquer quantidade, em qualquer fase da vida da mulher, não é normal. Então, qualquer fase, independente da idade. Isso. É mais comum acontecer na idade avançada, né? Tá. Após 60 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. Então, Tá. pode ser por vários motivos, né? Então, pode ser pela gestação, Tá. né? Pode ser pela pós-menopausa, pelas alterações hormonais, Sim. né? Que também favorece. Pode ser uma mulher jovem que faz uma atividade de alto impacto. Tá. Então, são várias, pode ser vários motivos. Só que a gente tem que saber que não é normal e tem que procurar ajuda. Sim. Então, assim, o paciente que não tem a vontade de fazer o xixi, mas quando ela percebe que tá tendo perda e ela fala, mas é só um pouquinho, então eu deixo quieto. Não deve deixar. Não deve. Tem que procurar buscar. ajuda, buscar. Porque isso não é fisiológico. Não é fisiológico. Eu vou explicar exatamente o que os tipos de incontinência urinária, Ótimo. né? Se você tiver qualquer perda involuntária, como a gente estava conversando, você tem que procurar ajuda, né? Tá. Ajuda médica, um urologista. Só que o urologista pode muitas vezes não indicar a fisioterapia, Sim. mas a gente sabe que é um problema que é funcional da região, né? Que o carro-chefe, na verdade, para o tratamento É a fisioterapia pélvica. Exatamente. Então, a primeira linha de tratamento é a fisioterapia. Então, existem vários tipos de incontinência. Na realidade, são 3 tipos. A incontinência urinária de esforço, que é aquela perda de urina, né? Quando tosse, espirra, quando está fazendo algum exercício, pula,
Tem paciente que relata para mim, nossa, eu pulei com meu filho e perdi xixi. Isso não é normal, tá? Você tem que procurar ajuda. Aí, porque gente, tá isso vendo, pode né? evoluir com o envelhecimento. Sim, tá? só progride, né? Progride. Então, você teve um episódio na gestação, por Tá. exemplo. Pós-parto pode continuar e com o envelhecimento pode piorar ainda Piorar mais. de Então, vez. se teve qualquer perda de xixi, tem que procurar ajuda. Tá. Tem a incontinência urinária de urgência, né? Que é aquela que você, por exemplo, tá com vontade de fazer xixi, tem que sair correndo. Aquela onde você tá, por exemplo, ou quando você tá no elevador, aumenta a vontade. Quando você tá abrindo a porta da casa, aumenta a vontade. Às vezes você tem que sair correndo, né? E no meio do caminho você pode ou não perder urina. Tá. Isso também não é normal. Esse é de urgência. É de urgência. Então, assim, às vezes você faz xixi toda hora, né? Acorda à noite para fazer xixi várias vezes, que não é normal. Então, isso chama de incontinência urinária de urgência, que é uma bexiga hiperativa. Não é normal, tá? E a mista, que é a associação das duas, quando acontece de esforço e de urgência, tá? E tem outras, mas que aí é funcional, que você tem dificuldade de locomoção, né? Um paciente que não sai da cama, então usa a fralda por isso. Outras vezes lesões do sistema nervoso central, um AVC, uma demência, que também perde xixi por isso, tá? Mas aí são outras causas. Outras causas, né? Mas as principais são essas três. Que a fisioterapia, em 80% dos casos, vai resolver. Tá. Eu queria, não sei, de repente o pessoal tem essa dúvida, né? Às vezes a gente, como mulher, tem essa dúvida. Por exemplo, a de urgência. Ela pode estar relacionada com, por exemplo, assim, o fator ansiedade? Pode piorar. Pode piorar. Pode piorar, mas pode piorar, então, porque a bexiga que é de urgência é como se ela fosse uma bexiga nervosa. Qualquer quantidade de líquido que entra, ela quer contrair. Isso pode piorar, como todo o nosso corpo, né? Sim. Quando você tá com alergia, né? Quando o estresse, né? Aumenta. Mas sim, pode piorar, mas não sei, muitas vezes não é a causa, mas pode piorar os sintomas, sim. Tipo assim, pode ser um mecanismo que piore a situação, mas não é a causa absoluta, né? Exatamente, não. E para você, o tratamento, às vezes é para você diminuir, porque acaba sendo, a bexiga hiperativa acaba aumentando a ansiedade da pessoa, né? Isso é verdade. Porque fica, ai meu Deus, eu preciso sair correndo, aí eu preciso chegar no banheiro. E isso pode piorar. Então, o trabalho que a gente faz na fisioterapia também é uma terapia comportamental, né? Muito legal. Então, assim, isso, gente. diminui a ansiedade, respira, senta, faz as contrações que eu vou orientar, né? Tira o foco da bexiga, porque quando a pessoa tem essa bexiga hiperativa, ela fica focada na bexiga, então isso piora. Se você esquece, parece que ela não fica contraindo toda hora. Aí a coisa vai começar a funcionar. Isso, né? Então assim, é uma coisa muito... E muitas vezes a gente, às vezes, precisa de orientação de um psicólogo, de associação do fisioterapeuta e também de uma terapia, né? Vocês viram, gente? Tudo é uma equipe multidisciplinar. Não tem jeito. Não. Eu canso de falar, o paciente ele não está separado em pedaços. Ele é um sistema integrado, é um intercâmbio entre todos os sistemas, órgãos, né? A gente, na verdade, nós somos um processo, na verdade, bioquímico e biofísico o tempo inteiro. Sim. Não é verdade, doutora? Então, assim, uma coisa também que me chama muita atenção. Existem pessoas que falam assim, eu começo a dar risada, eu começo a rir, ou eu controlo a risada ou eu controlo o xixi. Não tá certo isso. Isso pode ser patológico. Não, mas é patológico na realidade. Se você deu risada, tossiu e teve perda de xixi, você tá com incontinência urinária. Já é incontinência urinária. Entendeu, gente? E aí você precisa procurar ajuda. No caso, como a gente falou, trabalho multiprofissional, né, em conjunto do médico, fisioterapeuta, e o fisioterapeuta médico vai decidir se precisa de um apoio de terapeuta, essas coisas. E o que a gente estava falando antes, né, sobre a tosse crônica, né, um paciente tem DPOC, tem asma. Doenças de base. Doenças de base, né, se não, a tosse é crônica, aumenta a pressão do assoalho pélvico, na realidade, né, se você não tem um assoalho pélvico funcional, pode perder xixi, mas a causa o que é? Eu preciso também, junto com o pneumologista, tratar essa tosse, não adianta só o assoalho pélvico. Então, as coisas, como você falou. Casada integrada, né, gente? Então, assim,
Existem inúmeras causas, né? E seria, no caso, essa de tosse crônica seria de incontinência urinária de esforço. De esforço, entraria na primeira, de esforço. E essa da risada também, como você falou do sorriso da risada, tal, também de esforço. De esforço. Tudo que aumenta a pressão abdominal e não tem sustentação da uretra, né? No caso, aumenta a pressão intraabdominal e excede a pressão intrauretral, né? E isso, se você não tem o músculo adequado e a pressão excede, você perde xixi. Entendeu, gente? Então, assim, olha os detalhes. Então, assim, a gente pensa assim, aqui dentro tá tudo bem, só que tem uma musculatura ali. E essa musculatura, ela tem que ser trabalhada igual seu músculo do abdômen, do braço, do bumbum, da perna. Igual, gente. Só que a gente não se atenta nisso. A gente pensa assim, tá aqui dentro, tá de boa. Então, muitas coisas podem vir, né, a prejudicar a sua vida lá na frente, sua saúde lá na frente, por conta disso, né? Que nem a Rô estava mostrando ali, né, que todo aquele conjunto, a parte óssea, então tá tudo ligado àquela parte, né? Toda ligada. Aqui desse alicerce aqui, né? Vulva, região vaginal, anal, que nem eu falei para você, tem que ser tudo saudável aqui. Então, a região do intestino reto, o útero e a bexiga. Se, por exemplo, eu tenho uma constipação crônica, também pode interferir diretamente na minha bexiga, né? Durante uma relação sexual posso ter dor, pode impactar ali. Então, assim, tudo tem que estar saudável. Então, como a gente falou, tem que estar os exames atualizados, né? Tudo ginecológicos em dia. Todo ano tem que fazer. E não é assim, eu não tenho tempo, né? Isso, prevenção. Falou tudo. É o que a gente tem que buscar, prevenção. Porque hoje a gente pode escolher, né? A gente previne, aí você pode escolher entre a vida que você quer ter, mas mais pra frente, às vezes, a gente não tem mais escolhas, a gente só tem opções. E às vezes as opções que a gente vai ter não são dentro das escolhas mais agradáveis que a gente gostaria de fazer para a nossa vida. Então, assim, primeiro ame-se, né? Permita-se, preste atenção em você, porque você não pode ficar cuidando dos outros se você não consegue ter cuidado com si próprio. Né? E é uma coisa simples hoje. Isso são pequenas mudanças. E também, como a gente estava falando, não adianta você pegar na internet, no YouTube, eu vou comprar sei lá, um tratamento para incontinência urinária, né? Sim. E você não sabe como que está seu assoalho pélvico. Por isso que eu falo a importância de uma avaliação de um profissional adequado presencial, né? Ótimo. Por quê? Eu preciso saber como está esse músculo. Às vezes ele não é fraco, né? Não é por fraqueza do músculo, e sim por tensão aumentada, né? Por falta de coordenação. Então, a mesma coisa que eu tenho músculo no braço, na perna, que não tem coordenação de repente, que não tem resistência, eu posso também ter nessa região. Quem vai saber? O profissional especializado. Exatamente, quem está preparado para isso, né? Quem conhece do assunto. Exatamente, né? Então não adianta eu chegar e faça assim. Não, eu preciso saber como que está o músculo. Senão eu posso estar prejudicando, né? Você pode estar se prejudicando. Você pode estar aumentando a tensão da região, achando que você precisa fortalecer e não é. Então é importante uma avaliação do profissional especializado. Fisioterapia pélvica. Exatamente, gente. Fisioterapia pélvica. Então não esqueçam esse nome, por favor. As pessoas não falam muito a respeito, né? Porque assim, nós infelizmente... Hoje tá mudando bastante, mas infelizmente a gente ainda está num país curativo, não preventivo, né? A gente precisa mudar isso, gente. Seria ótimo se tivesse prevenção na adolescência, por exemplo, né? Pronto, começar orientações do ginecologista para... A menina, né, que é a primeira consulta, né? Isso. Como a gente estava falando, Rô, você falou para mim, como a gente pode orientar saúde para essas mulheres, né? Ótimo. O que eu posso já orientar, que é muito importante, prestem atenção, a forma de urinar, né, a forma de fazer xixi, né, e de evacuar. Então, o que eu sempre oriento para minhas pacientes, às vezes elas não fazem, falam, nossa, Roberta, sério, nunca celular no banheiro, tá? Nunca. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar aqui, celular, né? ninguém para, né, de usar. Você nem sabe, você tá no celular, você nem sabe o que você tá fazendo. Exatamente, né? Não presta atenção. Um momento, é fisiológico, né? É uma necessidade fisiológica. Então, assim, que eu falo para os meus pacientes, leva seu kit de higiene, né? Porque, poxa, vou no banheiro, na minha empresa, tal, não tá limpo e não sei o quê, tenho receio de sentar. Isso prejudica o esvaziamento da bexiga, porque se eu não sento, né, e totalmente, eu interfiro no estímulo do meu cérebro para a região que faz com que relaxe meu esfíncter.
né? E eu preciso relaxar o músculo. Então, por exemplo, se eu faço xixi assim, tá errado. Eu preciso relaxar. Então, o que eu pés todos apoiados no chão, os dois pés calça, apoiados, né? Lá embaixo e relaxa, sem levar celular. Dessa forma, você tá esvaziando completamente sua bexiga, relaxando a região. Para fazer xixi e cocô, né, suas fezes, você não precisa fazer força. Você precisa relaxar o músculo. Por quê? As pessoas na correria, o que faz? Eu quero acelerar o processo de fazer xixi. Faz força? Não, você tá fazendo o quê? Quanto mais força, mais para baixo você tá fazendo o seu músculo desça, mais fraco tá ficando. Tá? Então você precisa relaxar o músculo. Tá bom? E para evacuar não é tratamento, mas uma forma correta é apoio dos pés no banquinho, tá? Apoio como se fosse simular uma cócora. Você apoia o pé, relaxa o tronco para frente, né? É o que eu falo, o esforço inicial de uma evacuação você pode fazer, mas você não pode ficar o tempo inteiro fazendo força. Se você ficar fazendo força, você vai fazer o quê? A tendência a uma hemorroida maior, né? E a hemorroida crônica pode levar futuramente a incontinência fecal. Então o negócio é muito... abrange muita coisa. Gente, então, olha só, uma coisa simples. Isso, né? Eu sempre oriento. O banquinho pode ser um tamanho mais ou menos assim? O banquinho, sim. Você tem que deixar os joelhos um pouquinho acima do quadril. Tá? Joelhos acima do quadril, Isso, gente. E o tronco para frente. Aí você consegue relaxar mais a região da ampola retal, final do intestino, e consegue esvaziar completamente. Sabe aquelas pessoas que falam, ai, eu tenho a sensação de esvaziamento incompleto? Sim, nossa, escuta isso direto. Tanto do xixi quanto do cocô. Xixi, por quê? Tá tensionando a região. A pessoa tensiona, não tem tempo, faz força para fazer xixi. Isso, ou então um esporte de alto impacto, né, que tensiona essa região, uso de bicicleta, etc. É por isso que precisa de avaliação de um especialista. Claro, tem que saber o mecanismo, né? O mecanismo. E a mesma coisa da evacuação. Sim. O apoio dos pés não é tratamento, é apenas uma orientação que a gente dá. Prevenção. Relaxa e você consegue esvaziar completamente sem ficar fazendo força. O negócio aqui, gente, é a força. Quanto mais você força a musculatura, menos fisiológico fica. E aí você vai estar provocando um mecanismo de trauma. Exatamente. Então, olha só, porque vocês viram que a Rô falou no início, né? O paciente que tem prisão de ventre, que é a constipação intestinal, ela pode vir a ter outros problemas e também prejudicar o assoalho pélvico, trazendo a incontinência urinária. E a constipação, aí que você falou da equipe multiprofissional, constipação tem junto, eu sempre falo para meus pacientes, não adianta só vir na fisioterapia. Sim. Geralmente o gastro que indica. Você precisa no nutricionista, né? A constipação muitas vezes é alimentar, os hábitos errados. Falta de água, de ingesta de líquido, que é muito importante para o funcionamento do corpo inteiro, né? Água, gente. E muitas vezes é o que a gente também tem os excessos hoje em dia também. Sim. Tem gente que toma muito líquido. Isso. Então na fisioterapia tem a parte, como eu te falei, na incontinência urinária, da terapia comportamental, que é onde a gente pede o diário miccional para a gente ver quantidade de líquido que esse paciente está ingerindo, e a quantidade de vezes que vai ao banheiro. Muitas vezes a pessoa toma 4 litros por dia e não está adequado para aquela pessoa. Sim. Então, assim, às vezes você acha que tá fazendo bem e não tá. Então, por isso que tem que ter orientação de profissional. Porque somos pessoas totalmente diferentes. Temos comportamentos e hábitos diferentes. Às vezes o que é bom para mim não vai ser para vocês e vice-versa, não é verdade? Então, assim, a gente precisa ter a consciência, né? Porque, assim, o ser humano, ele vai, às vezes, nos extremos, né? Sim. Aí é diagnosticado lá, incontinência urinária. Não vou beber mais água. Não pode. Porque não pode, tem que beber água. Exatamente, né? Isso que você falou foi ótimo. Porque a primeira coisa que acontece aqui, Roberto, eu parei de tomar água. Só que tá errado. Por quê? Porque quanto menos água você toma, mais concentrada a sua urina fica, pior para sua bexiga. Que aí fica mais substâncias irritativas, aí ela vai querer contrair mais, e é ruim. Aí tem risco de infecção urinária, entre outras coisas. Pronto, aí as patologias estão todas aí, Você entendeu o equilíbrio de tudo? Tem que ter equilíbrio tudo. Tem que ter equilíbrio, e a fisioterapia, ela age como a reabilitação. Ela é uma reabilitação. E a gente muitas vezes fala assim, a reabilitação é só quando sofre um acidente, quando tem uma patologia neurológica. Não, gente, não. Isso é muscular, isso é fisiológico. Então a gente tem que trazer o paciente para mais próximo do normal, né? Porque antigamente isso não acontecia, né? Então, assim,
Assim, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar até Conversando amanhã, muito, falando muita assunto. coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, gente, o mais importante hoje é deixar claro, né, que existem formas de se reabilitar, Isso. né? Existem mecanismos para isso, né? E o profissional que é preparado, é especializado para esta função, né? Para esse tipo de processo, né? Não adianta marcar qualquer fisioterapeuta que não seja especialista nisso. Exatamente. Às vezes vai falar, vou fazer pilates para isso. Não, gente, não é pilates para corrigir a incontinência, para tratar a incontinência. Não é pilates, tá? Pilates é bom para outros tipos de distúrbios, certo? Às vezes, sei lá, eu tô fazendo pilates para incontinência. Não. Não, ela já instalada, pode fazer até para uma prevenção no geral do corpo, o equilíbrio né, como a gente estava falando, equilíbrio de uma postura respiratória, porque se você também, como a gente falou, um distúrbio de coluna, alteração de biomecânica da pelve, também pode ser uma causa de uma incontinência urinária. Então, assim, o trabalho é global. O fisioterapeuta, o pélvico não vai ver só sóleo pélvico, a gente vê tudo. A respiração é integrado. Respiração, postura, mobilidade pélvica, tudo isso. Às vezes, por falta de mobilidade pélvica, você tem um distúrbio como uma incontinência, uma constipação. Então o negócio é muito além. Só que Pilates não trata incontinência urinária. Ficou claro, gente? A gente está falando de tratamento da incontinência urinária. Da incontinência urinária. O Pilates é maravilhoso. Nós, como fisioterapeutas, a gente qualquer trabalho que a gente vai fazer com Pilates, a gente tem muito bom resultado. Adoro, eu faço Pilates. Entendeu? Só que assim, para a incontinência instalada, a patologia, não é o tratamento. O tratamento é fisioterapia pélvica. Ficou claro? Fisioterapia pélvica, né? Isso. Que tem várias coisas que o profissional vai avaliar, grau, o mecanismo de trauma, a causa, né? Sim, claro. E algumas coisas agora que a gente vai dar de também instrução. A Rô já explicou fisiologicamente como nós temos que nos comportar na hora de ir ao banheiro, né? Isso pode causar futuramente distúrbios, né? Às vezes um hábito errado ao longo da vida, você pode ter um problema no futuro por causa de um hábito errado do seu dia a dia. Seu dia a dia, que a gente não deixa de ir, não deixa de fazer, né? A gente tem que, né? Agora, uma coisa muito importante também, né, Rô? Cuidar da alimentação, né? Sim. Para não aumentar muito o peso, porque a obesidade é uma questão. Claro, a obesidade aumenta a pressão também do assoalho pélvico intraabdominal, se você não tem. A mulher já, como a gente estava falando também, a mulher já, a anatomia já não é favorável a nós, né? É tudo muito, né, aberto, na realidade. É diferente do homem, que é tudo fechadinho, exatamente. Então é favorável. Proteção. Então imagina o aumento da barriga, a obesidade, sobrecarrega muito aqui. Verdade. Então tem que ter um assoalho pélvico muito bom. Na realidade, com a idade, assim, você pode ser jovem e não ter nenhum distúrbio, mas com a idade, a sarcopenia, né? Você pode explicar melhor sobre a sarcopenia. A idade, né? Idade, gente, alteração hormonal. Alteração hormonal, a falta, né, de exercício físico, né? E o exercício físico, como a gente está falando, não é só chegar e fazer um exercício para o seu corpo mecanicamente falando, mas também para os órgãos e também para a parte muscular interna, que é essa que nós estamos falando hoje. Então, assim, desequilíbrio hormonal, né? A gente come demais gordura visceral. Gordura visceral, nossa. É o que a gente fala muito, bate muito na tecla. Então, assim, são correções que a gente pode estar fazendo no decorrer da vida, no nosso dia a dia, que vai impactar não só agora, mas lá na frente. Por isso que eu sempre falo, onde você está hoje é aonde você quer chegar e como você quer chegar lá. Exatamente. Fatores de risco, como você falou, eu lembrei, diabetes, fator de risco para incontinência urinária, por causa da parte nervosa, né? Estimulação do estímulo nervoso. Entendeu, gente? Olha isso, cérebro de novo, neurônios, toda a ponte de comando. Por causa da neuropatia. Então, você tem muita relação. Tudo isso. E é o que você falou da alimentação. Às vezes você tem uma incontinência urinária de urgência, que é aquela bexiga hiperativa que contrai em qualquer quantidade de líquido que entra na bexiga, e tem alimentos que pioram. Então, não adianta você vai na físio, ela dá orientação, o médico também, e você não cumpre, né, as orientações que a gente passa, como refrigerante, chocolate,
alimentos, frutas cítricas, tudo que irrita mais a bexiga. Então, assim, o negócio é muito amplo mesmo. É muito amplo, né? Então, a gente tá dando uma pincelada aqui, porque que nem às vezes o paciente fala assim, eu como muito açúcar. Por exemplo, o açúcar, ele é extremamente inflamatório, por causa daquele processo glicado e tudo mais, né? Então, gente, o açúcar vai causar a incontinência? O açúcar, propriamente dito, não causa a incontinência, mas ele é um fator que piora. Sim. E te condiciona ali na frente a ter a incontinência. Exatamente. Né? Ele ajuda, por quê? Ele ajuda não só na questão inflamatória, que aí vai pegar o seu corpo inteiro, pode piorar o seu equilíbrio pancreático, que a gente vai falando muito também sobre isso lá, aqui no nosso canal, né? A parte hepática, pode piorar te levando ao diabetes, pode te piorar levando ao acúmulo de gordura visceral e subcutâneo, obesidade. Então quer dizer, então não posso mais comer açúcar? E quem falou que açúcar é saudável, né? Então não é, gente. Então, nenhum momento da vida. Nenhum nem momento na infância, da vida. Em nenhum momento da vida, né? E nós já temos os açúcares no próprio alimento. Então a gente não precisa colocar adoçar, mais, né? Não precisa adoçar mais, né? Para não deixar a vida amarga. Então deixar bem claro que perder a urina não é normal, nenhum momento, nenhuma época da sua vida, né? E tem tratamento, e a primeira linha de tratamento é a fisioterapia pélvica, né? Ótimo. Mesmo que o médico não oriente, mas seria interessante quando você tem essa queixa procurar a fisioterapia. E se a gente, quando avaliar, observar alguma coisa diferente que precisa mandar para o médico orientar, né? Sim. A gente vai fazer. Então, assim, tem casos, né? Eu trabalho em conjunto. Tem casos que eu acho que precisa de uma avaliação médica, eu vou orientar. Então, assim, não é só, né, uma coisa fechada, é muito amplo. Não e nossa visão, a avaliação como profissional Não, ela é importantíssima e eu acho que ela é um divisor de águas, né? Ali ela define uma boa avaliação, né? Uma boa conversa, uma boa anamnese. Entendeu, gente? Então, assim, você é importante. Não só para você, mas para um profissional. Então, busque a orientação de um profissional que realmente esteja integrado, especializado nesse assunto, né? E a profissional, ela vai dizer, se você, ela sempre indica, né? Busque a orientação também do seu médico, não só do urologista, mas no caso do problema pulmonar, do pneumologista, do cardiologista, do clínico geral, do que for necessário. Equipe multidisciplinar, o psicólogo, o nutricionista, né? Mas o fisioterapeuta, ele, como a gente fala, a incontinência, ela tem reversão? Tem cura. Tem cura. Cura. Eu amo essa palavra. Cura. Eu amo cura, entendeu? E mas assim, precisa de dedicação da pessoa, do paciente. Eu falo, você vem, faz uma avaliação, você vai vir comigo uma vez por semana, só que você precisa de fazer exercício todos os dias, dedicação para você ter resultado. Exatamente, a gente tem que ter comprometimento. Exatamente, comprometimento. Então, ter resultado. E aí, né, com comprometimento você vai ter resultado. Porque às vezes não cumpre e não vê, melhora, e desanima, né? Exatamente. Aí acaba desistindo do tratamento antes de ver a melhora. Entendeu? Exatamente. Aí fala, não deu certo, mas não é que não deu certo. Não funciona, mas não é isso. Não é isso. É porque tem que fazer a sua parte também, porque você precisa ter respeito e amor próprio, né? Isso. E querer o melhor para você em primeiro lugar. Então não adianta buscar ajuda se você não se ajudar. Né? Então, ou assim, não está disposta para isso, entendeu? Naquele momento. De repente, naquele momento não está e futuramente pode estar, mas sempre bom antes, né? Que às vezes porque a evolução vai piorar. E é progressivo. Exato. Progressivo, né? Então é isso, gente. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu dar uma ideia, né, do que é, na verdade. Tem solução, mas a prevenção é sempre acima de tudo, porque a pessoa prevenindo, ela não precisa de remediar. Exatamente. Né? Tem várias outras coisas, vários outros assuntos. Espero que a gente possa voltar a falar sobre isso, né? Mais vezes. Sobre outros assuntos também que abrange também, não só a parte da fisioterapia da mulher, né? Mas também outras coisas que a gente pode prevenir, outros tipos de doenças que hoje está tão, né, em alta. Mas enfim.
Isso vai ser assunto para um próximo encontro, né? Adorei de verdade estar aqui com você hoje, né? Foi muito bom. No próximo encontro a gente pode falar de como funciona a fisioterapia pélvica, né? Ó, que legal. Nossa, né? Como perfeito. que é os dispositivos usados ótimo, em cada caso, nossa, né? ótimo. Vai ser um tema maravilhoso. Então, assim, para concluir, né? Eu gostaria que a doutora Roberta deixasse os contatos, né, do seu Instagram. Tudo bem que a gente vai colocar aqui depois, né, vamos colocar aqui depois na nossa descrição, mas para vocês saberem que se vocês precisarem, ela vai estar, né, à disposição para que possa ajudar vocês também e tirar qualquer tipo de dúvida também, isso, né, Rô? Né? Se você quiser colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. O que eu queria deixar, nós queríamos deixar bem claro é isso, que não é normal para procurar ajuda. Estou à disposição, meu Instagram é @fisiorogabai, eles vão deixar aí para ficar mais fácil. Atendo na região da Grande São Paulo, em 3 consultórios, e é isso. E aí precisou, é só deixar aí também seu comentário, não esquece, gente. Compartilhe essa informação, né? Isso. Nós mulheres, os homens que assistirem também, porque sempre tem mulheres, esposa, mãe, filha, irmã, né? E muitas vezes a pessoa até acha normal, porque minha mãe eu teve perda de xixi, incontinência, eu vou ter e tá tudo bem, não tá. Caraca, é verdade, procura ajuda, eu escuto muito aqui no consultório. É isso mesmo, gente, porque não é porque alguém teve que você vai ter que ter, e aí já entra em outro assunto, exatamente. É outra seara, então assim, a gente precisa deixar claro, tá? Não é normal essa perda, né, de urina, né, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Gestação, pós-parto, não é normal. Não é normal. Idade avançada, não é normal. Não é normal, tá? Criancinha, tudo não é normal. E a incontinência urinária tem cura. Tem tratamento. Tem tratamento, tem cura. E você tem que buscar a fisioterapia da mulher. Isso. Né? Rô, muito obrigada a você pelo convite. Tá? A gente ficou muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Obrigada a vocês. Vamos marcar outro encontro. Sim, para eu explicar como que funciona a fisioterapia. Isso. E vocês... Com mais detalhes, né? Mais detalhes, exatamente. Porque o detalhe é importante, porque o pessoal fica curioso, né? É muito legal. E para você que está aqui com a gente, muito obrigada, gratidão mesmo. Vocês sabem que o conhecimento não ocupa espaço, então seja em qualquer área da vida, né? Hoje nós estamos falando especificamente nesse tema, né, da saúde da mulher, dentro da fisioterapia da mulher, mas qualquer assunto que a gente venha falar, gente, por favor, não ignore. Não é porque não é da sua área que você não possa ficar um pouco mais por dentro e saber, né, porque a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar informação, né, e hoje tem muita gente sofrendo com isso, a gente sabe, e como a doutora falou, não é normal, então vamos buscar ajuda, vamos buscar conhecimento, prevenção e acima de tudo, autoestima, gente, né, posso falar uma coisa? Claro. É que às vezes a pessoa não fala por vergonha, né, Verdade. E faz o quê? Usa um absorvente, tem propagandas hoje em dia, do uso do absorvente, até para fazer exercício físico, né? E isso não é tratamento, tá? Não. Então isso é uma válvula de escape, você está escondendo o problema. Você está mascarando, né? Mascarando. Entendeu, gente? Então, por favor, antenar, tá? Por isso que a gente fala, informação é acima de tudo, é tudo, né? Gente, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado hoje do nosso vídeo, né? Da nossa informação, que é um vídeo extremamente informativo. Tudo que a gente falou aqui é pautado, né? Em resultados, né? Em estudo científico, né? Ninguém falou nada aqui fora do padrão normal e fisiológico do ser humano, tá? Então tá tudo muito pautado aqui, e o mais importante ainda, né? É cientificamente comprovado, né? Que a gente fazendo, tratando diretamente a causa, você elimina os sintomas e provavelmente coisas lá na frente que poderiam ser muito piores, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe você, Rô. Obrigada. De verdade, tá? E, gente, contamos com vocês aí para se inscrever, ativar o sininho, curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário e compartilhar acima de tudo, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.